Caros internautas, mais uma vez tenho a alegria de me dirigir a você com o programa na rede virtual da internet, pelo YouTube, pela página do meu Facebook, o programa Nenhum Café de Graça. Hoje nós vamos discutir um tema que vem sendo amplamente debatido no Brasil. E eu conto com a participação de dois jovens do bem, jovens com cabeça aberta. É o João, universitário, fazendo engenharia civil, 18 anos, e o Lucas, fazendo o curso de Direito, também universitário, com 17 anos. Os seus pais nos autorizou que ele desse a sua opinião aqui. Então, nós vamos falar, dentre outros assuntos, no programa Nenhum Café de Graça, sobre redução da maioridade penal. Aí eu vou saber a opinião dos jovens. Nós contaríamos com uma menina, mas ela infelizmente não pôde estar conosco, mas em outra oportunidade as mulheres, as meninas poderão dar a sua opinião. Eu vou servir aqui para o Lucas um cafezinho, para a gente ir batendo um papo e vamos tomando um café. O Lucas e o João, e um cafezinho para mim, né, gente? Hoje, Lucas e João, está sendo muito debatido essa questão da redução da maioridade penal. E aí eu digo para vocês o seguinte: sim, na Constituição está lá descrito que a imputação penal é a partir dos 18 anos. Muitos, inclusive, querem debater que isso seja cláusula pétrea, ou seja, é um direito fundamental que não pode ser discutido, não pode ser mexido. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos abaixo da Constituição. A discussão nossa aqui e você que está nos assistindo, convém ou não convém reduzir a maioridade penal? É isso que eu te pergunto, Lucas, e depois o João também participará. Tá certo. Na minha opinião, a redução da maioridade penal é algo necessário hoje em dia. Só que não é isso que vai decidir se vai haver redução da criminalidade ou não, porque tem muitos fatores que podem vir a surgir depois dessa redução que causem a melhor redução dos índices de criminalidade. O jovem hoje em dia tem muitas oportunidades, muitos dizem que não tem e tal, que são das classes inferiores, mas eu acho que todos têm direito de correr atrás, todos têm o quê? As mesmas oportunidades, sim. Tem que pagar um preço, né? Tem que pagar um preço, nenhum café é de graça. No entanto, eu acho que a redução vai vir a calhar, porque muitos jovens hoje acham que por não ter punição, é plausível deles cometerem crimes. E com essa redução vai o quê? Eles vão pensar melhor, a mão vai pesar na consciência deles, vai falar assim: será que eu tenho algo melhor para mim? Você nunca viu um traficante, o quê? Aposentado. Por quê? Nenhum café é de graça, como você mesmo disse. Você não vai ver um traficante aposentado, porque pesa. Nem tudo vai dar certo para essa pessoa. Mas se esse jovem vê agora que tem a punição, que tudo vai assim, pretende correr bem com essa taxa de redução da criminalidade, eu acho que seria assim algo muito positivo para o Brasil, essa redução. Mas claro que não vai ser sozinha que ela vai atuar. É necessário também um maior investimento do governo, do Estado, para que haja propostas de intervenção antes desses jovens chegarem no mundo dos crimes, né? Essa é a minha opinião. E você, João? Bem, eu acredito que a redução da maioridade penal é um assunto, como você já mesmo disse, que tem sido comentado aí nos jornais, na televisão, nos meios de comunicação. Porém, eu acredito que a redução nesse exato momento no Brasil não seria aconselhável. Primeiro porque os presídios estão superlotados. Sei. O jovem, mesmo ele cometendo crimes, como já foi dito, não tem tido o suporte necessário. Eu acredito que da população, dos pais também, não tido o suporte necessário para ser atendido, para ser acolhido e não simplesmente ser jogado em umas penitenciárias ou presídios, porque pelo fato de já estarem superlotados, né? Olha para vocês verem, dois jovens estudiosos que estão construindo o seu caminho, com opiniões muito bem elaboradas, e aí até coloco aqui para todos nós podermos pensar. Há uma premissa aí falsa, ou seja, sim, tem jovem perverso, tem jovem cometendo crimes
horrendos, sim, e isso está apavorando todo mundo. Nós estamos com medo e com insegurança, e o medo e a insegurança leva para as pessoas da população o que? A impotência. E aí, o que a população exige? Resposta. Aí o legislador bate no peito: deixa comigo, eu vou resolver. E resolver através da lei. É uma premissa falsa. Por quê? A lei, quando é mudada ou ela é editada e sancionada, eu pergunto a você, internauta, que lei reduziu a criminalidade nesse país? Então é uma premissa, um debate falso. Vamos lá, é só lei que resolve o problema? Claro que não. O Lucas, o João disse aqui, outros investimentos. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o legislador passa a querer dar resposta apenas, vamos criar uma lei e ela será o remédio para todos os males. Mas não se busca pensar em quê? Em investimento. Aí eu pergunto para vocês, olha, nós temos hoje uma realidade apresentada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de Economia Aplicada, o IPEA, uma pesquisa recente, que disse que a maior população de jovens, entre 58% a 59%, são compostos de negros e pardos. Tá? Apenas 40% são brancos. Eu te pergunto, Lucas, por que o retrato das cadeias, o retrato das prisões, o retrato das mortes que acontecem no país, 3 jovens negros ou pardos morrem em relação a um branco? Por que você acha que isso acontece? Na matemática, isso pode explicar um pouco, que por ser maior quantidade de negros e pardos, consequentemente vai ser maior o número de mortos negros ou pardos. E também influencia muito que muitos desses jovens, são de cor negra ou parda, estão buscando uma vida, digamos, mais fácil, até porque eles se encontram, na maioria das vezes, em comunidades. E nessas comunidades não existe tanto investimento do governo, do Estado, para propostas de jovem aprendiz, de outras propostas assim, possam dar um caminho para seguirem no futuro, de trabalho e tal. E o que é mais fácil para eles? Buscarem o meio mais fácil, o café de graça. Só que eles entram para esse caminho do crime pensando no quê? Que vão ser bem-sucedidos, que vão ter tudo aquilo que se bem entender. Só que não é assim. Essa realidade termina muito antes do que eles imaginam. Eles entram para essa vida, tem volta desse crime, né? Mas, no entanto, eles acabam sendo vítimas da população. Que a população julga eles, não, eles estão vindo dali, não, eles tiveram oportunidade e não correram atrás. E com isso, eles não conseguem, se estabilizar numa carreira. E continuam voltando naquela situação, naquela sobrevida, naquilo que é o mais fácil. E você, João, qual que é a sua opinião? Porque na verdade é o seguinte, por ser a população de jovens, na sua, mais da metade, negros e pardos, aí acontece que as pesquisas também mostram que morrem mais negros e pardos em relação a brancos. São presos mais brancos, negros e pardos em relação a brancos. Por que você acha que isso aconteça? Não tem uma relação? O número é maior, prende-se mais. O número é maior, morre-se mais, porque eles se envolvem mais com o crime. E qual que é a sua opinião em termos de solução para esse problema? Bem, Coronel, eu acredito que essa questão é uma questão que tem raízes históricas, no passado do Brasil, na questão da escravidão. Então, todo esse período histórico foi construído um preconceito na sociedade com relação à população negra, principalmente por causa da cor, porque depois da alforria daqueles negros, na Lei Áurea, eles fugiram todos para os subúrbios das cidades e ficaram acumulados ali, e muitos não tinham condições de emprego, por causa do preconceito que já era estabelecido. E isso é passado de geração em geração. Isso não foi quebrado ao longo dos anos, e isso reflete hoje na nossa sociedade dessa forma como tem acontecido. E eu acredito que não é simplesmente por eles serem negros que está acontecendo isso, mas por grande parte por ser negra, por causa desses preconceitos que estão
inseridos na sociedade que impede que muitos tenham uma vida digna e algum trabalho digno por causa desses próprios preconceitos. Mas eu não acredito que a solução seja simplesmente jogá-los nas prisões ou deixá-los a par da justiça decidir de forma, sabe, de forma qualquer na vida daqueles rapazes, daqueles jovens, mas deve ser sentado, analisar a situação, analisar o histórico, analisar tudo, todas as circunstâncias que estão envolvidas nesse quesito têm que ser analisadas, tem que se sentar e se decidir uma decisão, se decidir de uma forma agradável que vai gerar o lucro tanto para a sociedade quanto para esses jovens, né? Tem que dar uma solução. E olha para vocês verem, né? Vocês são tão jovens, que cabeça boa. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por vocês estar dando esse exemplo. Sabe por quê? Olha, claro que não é também da minha época, mas em 1927 criou-se o Código de Menores. 1927. Então, havia internações de menores infratores. O que a gente ainda continua ouvindo, o de menor e tal. Somente em 1985, o Brasil, 85 ainda, o Brasil assinou, uma convenção chamada Convenção Diretriz Regras de Beijing, ou seja, de Pequim, visando o quê? A proteção integral da criança e do adolescente. E aí, mais à frente, exatamente em 1988, veio uma outra diretriz de Riad. Olha, 1988, Constituição de 88, Carta Cidadã e a Constituição, no artigo 227, traz o que? A proteção integral ao lazer, à educação, ao cuidado da família, ao cuidado comunitário, da criança e do adolescente, que teve o seu desdobramento com a edição, com a regulamentação do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nada mais avançou em termos de investir em educação, em desfavelização, em saneamento básico, em oportunidade de trabalho. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, um pouco picante. Como é que vocês veem essa relação da polícia com os jovens? Vocês acham que a PM, por exemplo, ela seleciona quem ela vai abordar, se é branco, ou se é negro, ou se é pardo? Como é que é isso? O que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que a PM, que também tem negros, pardos, brancos, pobres, de periferia, vocês acham que eles selecionam para abordar, para prender? O que vocês acham, Lucas? Eu acho que a PM seleciona sim, mas seleciona quem está em atitude suspeita, independente de cor ou raça, o que for. Eles, assim, se vê a pessoa em situação suspeita, é claro que vai ter a abordagem para que haja segurança da população. Se essa pessoa apresentou uma atitude que não seja vista como boa para um convívio social, é melhor sim abordar, e eu acho que não há distinção de classe pela PM em si, não. Não há essa discriminação. Não, essa discriminação não ocorre, pelo menos ao meu ponto de vista. Vocês têm conhecimento, se não eu vou explicar. A polícia militar, ela apura e atribui responsabilidade. O treinamento nosso é voltado para que não tenhamos uma diferenciação. Você o disse muito bem. A questão é suspeição, a questão é criminal. E qual que é a sua opinião, João? Da mesma forma como o Lucas referiu, é exatamente isso. A PM aborda aquelas pessoas que estão com atitudes suspeitas, independente da cor ou da raça, isso não importa. Mas também há, por um quesito também histórico, os negros, por serem grande maioria na sociedade, também estão relacionados com essa questão da violência, por morarem também em lugares que são favorecidos pela violência, no caso as favelas, os subúrbios das cidades. Então, querendo ou não, é uma grande população negra que é abordada pela PM, mas isso não justifica de maneira nenhuma que haja distinção pela PM. Pelo contrário, a relação que a PM tem com a população, ao meu ver, é grandemente boa. Nossa, principalmente nas escolas, porque aonde eu estudava, mesmo sendo no colégio militar, a PM circulava livremente entre nós, ia nas salas, conversava, havia uma relação muito boa. E é essa que é a relação que tem que ser desenvolvida na sociedade como um todo. A PM como amiga da sociedade, não como inimigo, como muitos têm dito hoje, né?
Que bacana, porque na verdade não é fácil ser policial, né? Não é fácil você atuar dando proteção, e a polícia ela tem esse estereótipo porque ela atua no local público. Se o número de jovens, a maioria é pardos, né, ou negros, obviamente a propensão desses cometerem delitos é maior, como a pesquisa do IPEA diz, que a maior região, né, que concentra os maiores casos de delitos cometidos por negros e pardos é na região sudeste, é a mais desenvolvida. Então, por exemplo, delitos cometidos, 39% são roubos, 3,3% são furtos, tráfico de drogas, 23%, homicídio, 8,7%. Então, esses jovens, mais de 58,9%, ou seja, com exatidão o número é esse, se concentra na região sudeste e concentra-se em crimes praticados por eles: roubo, tráfico de drogas e homicídio. E aí, para nós terminarmos então o nosso encontro aqui, eu queria as suas considerações finais, Lucas, a sua opinião sobre deve ou não reduzir a maioridade penal, assim, bem direto, sim ou não? Para mim deve. Posso estar partindo do senso comum, mas assim, se eles têm discernimento para votar, porque a partir dos 16 anos o voto é facultativo, se eles têm discernimento para decidir as coisas, eles podem pagar pelos delitos que eles cometem também. Mas eu te pergunto, olha, uma menina com 16 anos, ela vai poder posar nua na Playboy, e aí? Não, aí é um caso totalmente diferente, no entanto... Mas ela vai ter a responsabilidade penal já concedida, ou seja, ela pode ser dona do seu nariz. Como é que você vê isso? Por exemplo, aí uma irmã, uma prima com 16 anos, ela já é responsável pelos seus atos. Hoje, o que acontece? A emancipação, no seu caso, se você casar, 16 anos, você pode ser emancipado. Se você tiver uma empresa, você se emancipa. Ou seus pais podem te emancipar. Mas e aí? Uma menina de 16 anos posando nua ou fazendo um filme com cenas explícitas de sexo, como é que fica? Qual que é a sua ideia? Seria um atentado à moral, até porque podem ter o quê? Parágrafos nessas leis e tudo, que caso ocorra redução, pode ser especificamente para crimes esdrúxulos. E assim, eu penso que dentro dessa lei tem que haver o quê? Parágrafos. Dentro desses parágrafos, cometeu o quê? Um homicídio. Um homicídio é algo mais pesado já. Esse jovem tem que pagar por esse homicídio. Participou do quê? De um sequestro. Tem que pagar por esse sequestro. Mas tá lá, tá bom, tem 16 anos, é considerado maior de idade agora, vai posar nua. Não, isso é diferente. Porque posar nua sim é um atentado à moral, um atentado a tudo. E eu acho que a partir desses 16 anos, essa consequência de reduzir a maioridade não vai dar o quê? Liberdade para você fazer tudo o que você quiser. Tá certo. E aí, João? Bem, Qual que é a sua? Eu sou contra a redução pela questão que o Estado brasileiro, o país Brasil, não tem condição, com a sua justiça atual, de suportar, as cadeias não têm condições nenhuma de suportar esses jovens, da grande maioria que tem sido, né, que tem acontecido os crimes graves e de qualquer forma, não tem condição de suportar isso. Né? Mas eu acredito que tem que haver sim um auxílio do Estado para cima dessas famílias, e os crimes graves que acontecem, como o próprio Lucas disse, tem que ser punidos sim, tem que ser levados à justiça, tem que ser julgados sim, mas de acordo com as jurisdições seus estatutos. No caso, o ECA tem que ser melhorado, tem que ter uma atenção maior para essa questão, né, para a juventude brasileira, porque é o futuro dessa nação, né, e a gente deixar o futuro da nação de qualquer forma não adianta nada. O Brasil só vai continuar caindo, e a intenção não é ordem e progresso, que haja a ordem e o progresso. Né? Olha, eu estou muito feliz, primeiro porque estou diante de dois jovens, assim, com muita maturidade, com muita inteligência, com muita responsabilidade, serve de exemplo para todos, porque na verdade é o que queremos para a nossa juventude, porque o futuro, ele não pode ser previsto, mas ele pode ser construído por nós.
E o nosso futuro está na mão dos jovens. E aí passa por educação, passa por oportunidade de trabalho, passa por igualdade social, passa por socialização. Enfim, tudo que foi dito, apesar da divergência, cada um tem a sua razão. Não podemos mais conviver com a impunidade, não podemos conviver com tanta perversidade sendo cometida por adolescentes. Mas da mesma forma que o Lucas diz, necessitamos ter punição. O João diz, punição, mas não esqueça do investimento. Porque do contrário nós ficaremos patinando e não chegaremos àquilo que se quer, que é uma sociedade livre, justa, igualitária e um país verdadeiramente, como o João disse, tendo a ordem por base e o progresso por meta. Então eu me despeço de vocês e peço-lhes que possam, por favor, comentar na nossa página do Facebook, fazer algum questionamento, alguma sugestão e inclusive nos prestigiar na próxima edição desse novo encontro, de um nosso novo encontro com vocês, internautas. Muito obrigado, agradeço o Lucas, os seus pais que me autorizaram você estar aqui, e agradeço você, João, também, vocês, que Deus os abençoe. Amém. Já estão no caminho certo, a sabedoria já está sobre vocês, e que Deus os abençoe, porque vocês vão nos suceder, tá? Vão suceder aqueles mais idosos, não velhos, aqueles mais idosos que estão também nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. Nenhum café é de graça, então fique atento a isso.